E se os sonhos animados dos anos 90 não fossem só risos e cores, mas pesadelos perigosos demais para o mundo ver, por trás dos sorrisos e canções cativantes, alguns filmes geraram fúria tão intensa que sumiram das prateleiras, censurados ao esquecimento. Esta noite desenterramos os rolos proibidos, 15 filmes de animação tão controversos que, ainda hoje, adultos são alertados para desviar o olhar. Número 15. O Ladrão e o Sapateiro, 1993. Outrora aclamado como o projeto de animação mais ambicioso já tentado, O Ladrão e o Sapateiro foi o projeto de paixão de Richard Williams. Sua reputação disparou durante a produção. Boatos diziam que superaria a própria Disney. A trama seguia um humilde sapateiro e um ladrão astuto, presos numa fantasia árabe surreal, repleta de ilusões de ótica e cenários deslumbrantes como nunca vistos antes. Mas aqui está a reviravolta. Este filme foi amaldiçoado pela sua própria genialidade. Williams trabalhou nisso por quase 3 décadas, buscando a perfeição. Estúdios ficaram impacientes, orçamentos explodiram e rumores circulavam que a animação era estranha demais para o público familiar. No início dos anos 90, a Warner Brothers entrou em pânico. Executivos exigiram edições, reescritas do roteiro e novas músicas. O filme foi massacrado num corte desajeitado, despojado de sua arte e silenciosamente enterrado. Críticos atacaram as versões lançadas, chamando-as de incoerentes e sem vida. O público saiu confuso. Durante anos, a visão original virou um fantasma, sussurrada em círculos de animação, mas oculta do público. Lançamentos em VHS foram muito alterados, e exibições de cortes inacabados foram guardadas às 7 chaves. Seu legado é quase mítico. Animadores ainda falam da obra-prima perdida, juntando edições piratas, remontadas, de retalhos e cópias de trabalho. Para muitos fãs, O Ladrão e o Sapateiro continua sendo não apenas um filme proibido, mas uma promessa quebrada, uma visão radical demais, intransigente demais e perigosa demais para os estúdios que a temiam. No final, reflete a cruel verdade daquela década. Às vezes, a própria genialidade era censurada. Número 14. Little Nemo, Aventuras na Terra dos Sonhos, de 1992. No papel, Little Nemo deveria ter sido algo mágico. Adaptado da amada tira de quadrinhos de Winsor McCay do século XX, prometia maravilhas. Um menino viajando por Slumberland, encontrando palácios surreais, reis de pesadelo e criaturas fantásticas. Quando estreou no Japão, críticos elogiaram seus visuais oníricos, chamando-o de um ousado experimento de colaboração leste-oeste. Mas o lançamento americano contou uma história diferente. Grupos de pais acusaram o filme de ser muito assustador para crianças. Imagens sombrias de monstro-sombra e paisagens oníricas distorcidas provocaram pânico numa era já nervosa com a mídia infantil. Organizações religiosas argumentaram que a lógica onírica continha temas ocultistas, alimentando rumores de que o filme abrigava mensagens subliminares. Nos bastidores, a confusão era generalizada. O projeto viu a passagem de dezenas de diretores, incluindo lendas como George Lucas e Chuck Jones. Todos se afastaram, citando brigas criativas com produtores. Atrasos na produção inflaram os custos, e surgiram boatos de que os estúdios temiam processos se crianças traumatizadas tivessem pesadelos. Quando o filme chegou aos cinemas americanos, os distribuidores mal o promoveram. Alguns cinemas o tiraram depois de uma semana, pressionados por reclamações. O resultado? Little Nemo desapareceu rapidamente com lançamentos em vídeo doméstico censurados ou impossíveis de encontrar. Por décadas, o público americano só o conhecia através de importações embaçadas ou nostalgia sussurrada. Com o tempo, ganhou uma reputação de culto entre estudiosos de animação, admirado por sua audácia, mas marcado por sua supressão. Seu legado nos lembra que nos anos 90, até sonhos podiam ser banidos. A linha entre fantasia e território proibido era mais tênue do que se ousava admitir. Número 13. Felidae, 1994. Quando surgiu nas telas alemãs, Felidae parecia só mais uma animação, mas não era um conto de fadas. Adaptado do romance policial de Akif Pirinti, contava a história de Francis, um gato doméstico investigando assassinatos felinos macabros numa cidade em ruínas. O que se desenrolou foi um noir encharcado de sangue, rituais de culto e violência brutal, tudo animado com detalhes perturbadores. Imagine audiências infantis esperando uma aventura caprichosa, apenas para serem recebidas com autópsias gráficas de gatos, visões de pesadelo de experimentos e personagens mutilados além do reconhecimento. Na Alemanha, os críticos ficaram chocados, alguns elogiando sua ambição, outros alertando que era trauma disfarçado de animar.
Distribuidores consideraram lançamento internacional. Grupos de pais nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha soaram alarmes. Eles o rotularam de horror de desenho e os censores recusaram a distribuição principal. Nos bastidores, os criadores do filme sabiam que a controvérsia era inevitável. Estúdios de animação já haviam tido dificuldade em financiá-lo. Nenhuma grande empresa queria seu nome associado. Rumores afirmavam que estúdios americanos bloquearam acordos de importação, temendo processos de pais chocados. O lançamento em VHS foi limitado, muitas vezes escondido em sessões somente para adultos, e cortes fortemente editados circulavam na televisão. O rescaldo foi arrepiante. Felidae ganhou notoriedade em círculos underground, muitas vezes passado entre estudantes de animação e fãs de terror que não conseguiam acreditar que um filme assim sequer existisse. Décadas depois, ele permanece em grande parte indisponível, com versões sem cortes surgindo apenas através de importações ou vazamentos online. O legado prova que os anos 90 ultrapassaram limites, mas alguns aterrorizaram distribuidores a ponto de apagar filmes inteiros da história. Número 12. Arjusi e Sipok, 1999. Poucos filmes de animação provocaram tanto riso perplexo e censura quanto a estranheza cult sul-coreana Arjusi e Sipok. À primeira vista, era uma comédia de ficção científica ultrajante sobre dois criminosos mesquinhos navegando uma distopia movida a dejetos humanos. A premissa bizarra, aliada a guerras de gangues violentas e humor surreal, tornou-o infame antes mesmo do lançamento. Mas aqui está a reviravolta. Censores não estavam rindo. Autoridades coreanas entraram em pânico, considerando-o impróprio para o público devido a temas crus e violência implacável. Distribuidores de fora hesitaram, com rumores de que grandes festivais o rejeitaram a portas fechadas. Quando foi exibido, já estava cortado, sem as sequências mais violentas. Nos bastidores, o caos reinava. Os realizadores lutaram contra a falência, refilmando cenas várias vezes após a saída de investidores. Animadores revelaram depois que o projeto quase ruiu 3 vezes, sempre ressuscitado por pura teimosia. Compradores internacionais o acharam muito arriscado. Alguns territórios proibiram as importações. A reação do público, dividida. Fãs de culto elogiaram sua audácia, aclamando-o como um Tarantino animado e boca suja. Críticos, no entanto, recuaram, chamando-o de ofensivo além da sátira. A censura garantiu que nunca chegasse ao público mainstream, condenado a exibições de nicho à meia-noite e raras tiragens de DVD. Hoje, Arjusi e Sipok vivem como lenda sussurrada, um filme tão grotesco e desafiante que muitos ainda não acreditam que exista. Provou que a década de 90 não se resumia apenas à animação familiar. Eles também produziram filmes anárquicos demais para sobreviver. Número 11. Cool World, 1992. Quando Ralph Bakshi, o animador rebelde por trás de Fritz the Cat, anunciou Cool World, as expectativas eram altíssimas. Comercializado como uma alternativa mais sombria e ousada a uma cilada para Roger Rabbit, prometia um choque de carne e tinta, com a femme fatale de desenho animado Holly, que tramava cruzar para o mundo humano, mas a produção mergulhou no caos. Executivos da Paramount temiam a visão original de Bakshi, supostamente muito mais violenta e surreal. Eles ordenaram reescritas no meio das filmagens, retirando enredos e forçando o filme a se tornar um híbrido mal feito de noir, comédia e fantasia. Os atores Brad Pitt e Kim Basinger foram pegos na tempestade, com críticos mais tarde notando suas atuações confusas como sinais de um roteiro remontado às pressas. A controvérsia não parou por aí. Cortes iniciais de Cool World foram exibidos a plateias teste, que se revoltaram com seu tom bizarro. Executivos ordenaram mais edições e sussurros se espalharam de que rolos inteiros haviam sido destruídos. Rumores circulavam de que Basinger havia pessoalmente pressionado por um corte mais suave, esperando transformá-lo numa história familiar, o que colidia violentamente com a intenção de Bakshi. Quando estreou, a crítica o massacrou. Roger Ebert o achou incompreensível e outros alertaram pais para não se iludirem com o visual de desenho. Internacionalmente, alguns cinemas se recusaram a exibi-lo, considerando-o moralmente duvidoso. O lançamento em vídeo foi bastante restrito em várias regiões e logo sumiu das prateleiras. O legado de Cool World é de traição, uma visão ambiciosa, censurada, alterada e enterrada pelo pânico do estúdio. Serve como um lembrete de que, mesmo nos anos 90, quando a animação parecia intocável, alguns experimentos assustaram o próprio Hollywood. Número 10. Rock'n'Roll, relançamento de 1981. Embora originalmente feito no início dos anos 80, Rock'n'Roll retornou nos anos 90,
que desencadeou uma tempestade de proibições e censura. No papel, era revolucionário, uma ópera rock animada, adulta, ambientada num futuro distópico onde animais mutantes carregavam a tocha da cultura humana. Sua história seguia um rockstar vilão, Mock, que tentava invocar um demônio através da música. Mas quando os distribuidores tentaram revivê-lo para um novo público em 1991, a reação foi imediata. Grupos religiosos alegaram que o filme glorificava rituais ocultos, citando cenas de possessão demoníaca e imagens apocalípticas. Pais reclamaram que o estilo de animação era muito parecido com desenhos de sábado de manhã, argumentando que crianças poderiam se deparar com algo mais sombrio do que estavam preparadas. Nos bastidores, as produtoras batalharam contra os censores desde o primeiro dia. O diálogo foi suavizado, canções foram cortadas e as versões internacionais divergiam muito. A MGM até arquivou algumas bobinas em depósito, temendo processos se fosse mal comercializado para famílias. O público que o viu ficou dividido. Alguns o aclamaram como um Blade Runner visionário e animado com música de Debbie Harry e Iggy Pop. Outros saíram chocados pela violência e temas adultos. As redes de televisão recusaram-se a exibi-lo e o relançamento desapareceu silenciosamente. Seu legado, Rock and Roll, tornou-se um clássico cult sussurrado nos círculos de música e animação, prova de que, mesmo décadas depois, um filme ainda poderia ser perigoso demais para ser exibido. O relançamento o enterrou mais uma vez, consolidando sua reputação de marginal no mundo da animação. Número 9. Urotsuki Doji, Lenda do Superdemônio, banimento internacional de 1993. Importado do Japão no início dos anos 90, Urotsuki Doji causou ondas de choque entre os censores ocidentais. Na superfície, era um épico animado de horror e fantasia sobre uma profecia demoníaca que remodelava o mundo. Mas seu conteúdo infame foi muito além do que distribuidores ocidentais ousavam permitir. Quando chegou ao Reino Unido e aos Estados Unidos, os censores agiram imediatamente. Cenas inteiras foram cortadas e algumas regiões recusaram completamente a classificação, essencialmente proibindo-o. Rumores circulavam de que exibições na Grã-Bretanha causaram desmaios e revolta. Grupos religiosos chamaram-lhe corrupção em forma de desenho animado, e os tabloides criaram manchetes alarmistas alertando os pais sobre o apocalipse animado, agora a circular em VHS. Nos bastidores, a controvérsia era ainda mais confusa. Os distribuidores discutiam os cortes, alguns querendo amenizá-lo para um lançamento maior, outros impulsionando o fator choque para garantir o status cult. Na Austrália, a polícia supostamente invadiu lojas com cópias sem cortes, cimentando sua infâmia. A recepção foi igualmente dividida. Fãs de anime hardcore o elogiaram como audaz, avant-garde e revolucionário. Os críticos o classificaram como inassistível, extremo demais para ser arte. A maioria do grande público nunca teve a chance de decidir. As proibições garantiram que vivesse apenas na circulação clandestina. Seu legado permanece como uma das animações mais censuradas da década de 90. Não foi apenas um filme, foi um pânico cultural, gerando debates sobre o que a animação poderia e deveria ter permissão para retratar. Número 8. Heavy Metal 2000, 1999. O heavy metal original de 1981 já era controverso, mas sua sequência de 1999, Heavy Metal 2000, enfrentou ainda mais resistência. Baseado livremente na graphic novel The Melting Pot, ele seguia uma mulher chamada Julie numa busca por vingança por mundos alienígenas, encharcado de violência, paisagens surreais e riffs de guitarra pesados. Desde o início, foi rotulado como impróprio para o público em geral. Críticos o detonaram como gratuitamente violento e exibições teste iniciais levaram a protestos. No Canadá, onde o filme foi produzido, alguns cinemas se recusaram a exibi-lo, citando pressão de associações de pais. Distribuidores na Europa cancelaram lançamentos planejados, alegando que era indistinguível de exploração adulta. Nos bastidores, o caos fervia. A produtora de animação do filme estava sob imensa pressão para igualar o legado cult do original, mas cortes financeiros forçaram atalhos que os críticos rapidamente notaram. Relatos sugerem que executivos forçaram a inclusão de mais violência para manter os fãs felizes, apenas piorando as batalhas de censura. A recepção foi brutal. A crítica o massacrou como espetáculo vazio e a audiência minguou. As vendas de home video foram restritas, com edições sem censura retiradas de grandes lojas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Por anos, tornou-se um sussurro de decepção e perigo, extremo demais para casuais, mas comprometido demais para os fãs hardcore. O legado de Heavy Metal 2000 é agridoce. Em vez de solidificar a franquia, a enterrou. No entanto, sua proibição em várias regiões
como um símbolo do confronto dos anos 90 entre a animação underground e o medo do mainstream. Número 7, Perfect Blue, 1997. Quando Perfect Blue, de Satoshi Kon, estreou, críticos o aclamaram como uma obra-prima do horror psicológico. Contava a história assombrosa de Mima, uma ídolo pop que abandona a carreira para atuar, apenas para mergulhar em paranoia, perseguidores e uma confusão entre realidade e delírio. Seu estilo de animação era elegante, sua história assustadoramente madura. Mas aqui está a reviravolta. Foi muito para os censores. A audiência dos anos 90 não estava pronta para explorações animadas de identidade, obsessão e violência. Alguns distribuidores internacionais o baniram, considerando-o impróprio para qualquer classificação. A Grã-Bretanha o restringiu por anos, com rumores de que até versões editadas foram sinalizadas por censores. No The Frasier, teve apenas uma tiragem limitada em VHS. Nos bastidores, o diretor lutou com unhas e dentes para preservar sua visão. Executivos do estúdio entraram em pânico, pressionando Kon para suavizar seus elementos mais sombrios. Ele recusou. Essa decisão selou seu destino como um lançamento proibido ou fortemente restrito em várias regiões. O público que conseguiu vê-lo em festivais, cópias piratas ou anos depois ficou chocado. Alguns saíram abalados, enquanto outros o declararam como revolucionário. Diretores de Hollywood, como Darren Aronofsky, mais tarde o citaram como inspiração, tecendo ecos de Perfect Blue em Hacking para um Sonho e Cisne Negro. O legado do filme é verdadeiramente arrepiante. Sua censura apenas amplificou sua lenda, tornando-o um dos filmes de animação proibidos mais procurados da década de 1990. Hoje é lembrado como prova de que a animação podia ser tão profunda quanto qualquer thriller e aterrorizar de formas que o live action nunca conseguiria. Número 6, South Park, maior, mais longo e sem cortes, 1999. Os criadores de South Park já eram infames por ultrapassar limites na televisão, mas quando lançaram seu longa-metragem em 1999, até censores experientes recuaram. Vendida como comédia, trouxe uma avalanche de sátira contra a política, o pânico da mídia e a própria censura. Sua história acompanhava as crianças de South Park descobrindo um filme canadense obsceno, levando a indignação, tumultos e até guerra, mas foi aqui que a coisa ficou explosiva. Governos e conselhos de censura tentaram suprimi-lo. Na Irlanda, sessões inteiras foram banidas e a Austrália quase negou a classificação. Grupos de pais no ZEWA exigiram boicotes, chamando-o de corrupção animada. Boatos circulavam de que cinemas inteiros enfrentavam ameaças de multas se exibissem a versão sem cortes. Nos bastidores, Trey Parker e Matt Stone zombavam do caos, supostamente inserindo cenas censuradas em exibições teste só para provocar os oficiais. A MPAA tentou forçar várias edições, o que resultou em Parker e Stone ridicularizando abertamente o processo em entrevistas. O público, no entanto, adorou. O filme tornou-se um sucesso de bilheteria, mas suas proibições apenas fortaleceram sua reputação como uma obra de sátira proibida. Décadas depois, críticos o reconheceram como um comentário afiado sobre a própria censura. Irônico, considerando que foi censurado mais do que quase qualquer outro filme de animação americano de sua década. Seu legado é claro. South Park, maior, mais longo e sem cortes, não foi apenas um filme. Foi uma linha de batalha nas guerras culturais dos anos 90, provando o quão aterrorizados estúdios e governos estavam com o riso que se tornava perigoso. Número 5. Princesa Mononoke, lançamento censurado de 1997. À primeira vista, Princesa Mononoke, de Hayao Miyazaki, parece uma fantasia épica sobre deuses, florestas e conflito humano. Quando estreou no Japão, quebrou recordes de bilheteria, tornando-se uma das epopeias animadas mais amadas já feitas. Mas quando os distribuidores ocidentais a prepararam para o lançamento, o pânico se instalou. As batalhas violentas do filme, decapitações e o retrato implacável da destruição ambiental geraram preocupação imediata. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, executivos insistiram em cortes. Rumores circularam de que censores queriam cortar sequências inteiras, reduzindo drasticamente o tempo de duração. Nos bastidores, uma batalha infame se desenrolou. O produtor Harvey Weinstein teria exigido cortes, mas foi rechaçado com uma resposta lendária. O estúdio Ghibli enviou-lhe uma katana com um bilhete, sem cortes. Apesar dessa afronta, alguns mercados internacionais ainda censuraram o lançamento, suavizando ou cortando momentos violentos. Em outras regiões, foi discretamente adiado ou suprimido por completo. O público que o viu ficou maravilhado, mas muitos fora do Japão só receberam versões comprometidas. Por anos, Princesa Mononoke
Considerado intenso demais para crianças, colocado no limbo entre animação familiar e cinema adulto. Seu legado é monumental. Hoje é celebrado como um dos maiores filmes de animação de todos os tempos. Mas sua censura nos lembra como os anos 90 temiam tudo que borrava as linhas entre beleza e brutalidade. Miyazaki provou que a animação podia carregar um peso mítico, e esse mesmo poder aterrorizou os distribuidores que não conseguiam categorizá-la. Número 4, Ninja Scroll 1993. Quando Ninja Scroll estreou no Japão, foi aclamado como uma obra-prima cinética, uma história de samurai animada para adultos que misturava mito, artes marciais e vilões grotescos. A história seguia Jubei, um samurai errante arrastado para uma teia de intriga política, inimigos sobrenaturais e combate brutal. A sua arte era inegável, animação fluida, coreografia deslumbrante e um olhar implacável sobre a violência. Mas a reviravolta é que o público internacional ficou horrorizado. O Conselho Britânico de Classificação de Filmes exigiu cortes, alegando que retratava brutalidade animada extrema. A Austrália o baniu completamente do lançamento geral, com rumores de batidas policiais em fitas VHS importadas durante o final dos anos 90. Mesmo nos Estados Unidos, alguns distribuidores recuaram, aterrorizados com processos de grupos de pais que confundiram sua embalagem de anime com entretenimento infantil. Nos bastidores, os criadores a defenderam como fantasia histórica para adultos, mas os distribuidores continuaram a entrar em conflito com os censores, cortando cenas, borrando sequências ou arquivando as exibições por completo. A recepção foi dividida. Fãs de anime o aclamaram como inovador, um filme que redefiniu as possibilidades da ação animada. Críticos, no entanto, o classificaram como explorador e perigoso. Em seu rastro, Ninja Scroll se tornou tanto um filme proibido quanto uma lenda cult, sussurrado em dormitórios e lojas de quadrinhos. Provava que os 90 não aceitavam animação adulta, empurrando obras-primas ao underground, tornando-as mais poderosas. Número 3. Akira, lançamento internacional de 1991. Embora lançado originalmente no Japão em 1988, Akira irrompeu na consciência ocidental no início dos anos 90. Sua visão cyberpunk de Neo Tóquio, onde adolescentes psíquicos se desintegram em destruição divina, era diferente de tudo que o público ocidental já havia visto. Foi aclamado como revolucionário, o filme que introduziu o anime ao público global, mas com a glória veio a censura. Quando chegou à Grã-Bretanha e Austrália, os reguladores exigiram cortes em sua violência gráfica, corpos mutantes, cidades em ruínas, explosões apocalípticas. Em algumas regiões, os distribuidores recusaram-se a exibi-lo, classificando-o como demasiado extremo para ser classificado. O lançamento em VHS em certos países foi cortado e fragmentado, deixando o público confuso. Nos bastidores, seu lançamento americano quase ruiu. Os estúdios temiam que não pudesse ser comercializado sem processos, e a dublagem tornou-se uma colcha de retalhos apressada, um esforço para suavizar seu impacto. Grupos de pais europeus fizeram lobby contra, alegando que corrompia jovens com desenhos animados. Apesar das proibições, Akira tornou-se imparável. Sua imagem infiltrou-se na cultura pop ocidental, de videoclipes a blockbusters de Hollywood, transformando sua censura em lenda. Seu legado é imortal. Akira não só sobreviveu à proibição, provou que a arte proibida pode remodelar a imaginação de uma geração inteira. Número 2, Túmulo dos Vagalumes, lançamento internacional de 1991. Estúdio Ghibli é conhecido pela fantasia, mas Túmulo dos Vagalumes trouxe desolação. Lançado no exterior nos anos 90, contava a história devastadora de duas crianças lutando para sobreviver no Japão em guerra. Com beleza pictórica, narrava a fome, a perda e o lento apagar da inocência. Mas os censores ocidentais entraram em pânico. Alguns distribuidores recusaram-se por ser traumático demais para a animação. Na Grã-Bretanha, as exibições eram bastante restritas e as transmissões televisivas foram adiadas por muitos anos. Nos Estados Unidos, os primeiros lançamentos foram confinados a circuitos de arte, bem distantes do público em geral. Nos bastidores, o debate era bastante acalorado. Seria um abuso comercializar tamanha tristeza por meio da animação? Grupos de pais acreditavam firmemente que sim. Espalharam-se rumores de que cinemas cancelaram sessões após o público desabar em lágrimas. Executivos temiam processos de espectadores traumatizados, retirando-o de circulação mais ampla. A recepção, no entanto, foi extraordinária. Críticos o declararam um dos maiores filmes de guerra já feitos, animados ou não, mas suas proibições significavam
O perdeu por décadas. Só o redescobriu mais tarde em edições limitadas de DVD. Seu legado é perturbador. Túmulo dos Vagalumes provou que a verdade, quando envolta em animação, pode ser devastadora demais para a censura. Sua supressão mostrou o quão longe os anos 90 foram para proteger o público da dor, mesmo quando essa dor era a própria história. Em primeiro lugar, Watership Down, a proibição da adaptação televisiva de 1993. O Watership Down, de Richard Adams, já era infame por sua brutalidade, mas a adaptação animada para a televisão de 1993 reacendeu a polêmica. Promovido internacionalmente como familiar, chocou o público com coelhos mutilados, sufocados e ensanguentados em detalhes gráficos. O que era para ser uma clássica história de sobrevivência virou um pânico cultural. Na Grã-Bretanha, pais inundaram as emissoras com queixas, alegando que a série havia traumatizado seus filhos. Reguladores investigaram e reprises foram retiradas das programações. No Canadá e na Austrália, as emissoras baniram episódios posteriores, rotulando-os como inadequados para o público jovem. Nos bastidores, animadores teriam alertado os produtores, argumentando que a história de Adams não poderia ser suavizada sem trair sua essência. Os produtores insistiram, apostando que a controvérsia aumentaria a audiência. Em vez disso, deu errado. Anunciantes fugiram e as emissoras arquivaram o projeto. Críticos se dividiram. Alguns o elogiaram por se manter fiel ao realismo cru do romance. Outros chamaram de crueldade infantil animada. A indignação que se seguiu garantiu que a série fosse enterrada nos arquivos, raramente reexibida e comentada em segredo como um conto de advertência sobre os extremos que a animação infantil poderia alcançar. E o seu legado, Watership Down de 1993, continua sendo um fantasma proibido em diversas regiões, uma prova de que até coelhos podiam abalar governos inteiros e forçá-los à censura. Serve como o lembrete definitivo. Nos anos 90, a animação ainda podia aterrorizar o suficiente para desaparecer. De pesadelos cult a épicos censurados, estes 15 filmes de animação provam que os anos 90 não foram apenas um parque de diversões para a fantasia, foram um campo de batalha de censura, medo e brilho esquecido. Qual te chocou mais? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar, porque algumas histórias merecem ser lembradas, não importa o quanto outros tentaram escondê-las.